Evangelho de João, capítulo 6, versículos 1 a 15. Um episódio muito conhecido, que é o da multiplicação dos pães. Classificado, como um milagre, um sinal realizado por Jesus. Mas um acontecimento um pouco diferente daqueles outros milagres e sinais de Jesus, em que ele realiza curas, em que ele liberta determinadas pessoas de processos opressivos, de doenças, etc, etc. Uma ocasião muito especial e muito rica para o nosso aprendizado, muito rica em ensinamentos. O texto de João começa dizendo o seguinte: depois destas coisas, ou seja, ele no capítulo anterior, ele descreve alguns acontecimentos que tinham ocorrido. No Evangelho de Marcos há referência também a esse episódio da multiplicação dos pães. E a gente lembra, nós pregamos sobre o Evangelho de Marcos no domingo passado, que Jesus tinha enviado os seus discípulos pelas cidades da Galileia, de dois em dois, em dupla, para pregarem o Evangelho do Reino nessas cidades e para curarem pessoas e para, enfim, realizar o mesmo ministério que Jesus estava fazendo. Eles foram enviados, então, de cidade em cidade para repetirem aquilo que Jesus tinha feito. E, depois de cumprido um determinado percurso, eles acabaram retornando para Jesus, e Jesus queria ter com eles um tempo, uma oportunidade para avaliar como foi esse processo, para ouvir deles, de viva voz, a sua experiência, o que eles tinham enfrentado, onde foram as vitórias, os sucessos, onde foram os fracassos também, onde eles não foram recebidos, porque Jesus tinha previsto tudo isso. Jesus ensinou a eles como proceder quando eles fossem bem-vindos nas cidades onde eles iam pregar, e também quando eles fossem rejeitados. Então, não havia nenhuma crise, nenhuma decepção, caso eles não fossem recebidos em alguns lugares. Com Jesus acontecia isso também. Jesus passava pelas mesmas situações. Mas o fato é que ele não conseguia nem se reunir com os discípulos, porque era tamanha a demanda das pessoas na porta da casa dele, que ele não tinha tempo nem de comer, nem de fazer uma refeição com os discípulos para ter uma conversa. Tamanha necessidade das pessoas. E a gente vê isso acontecendo hoje também, conosco, enquanto igreja. Porque às vezes a gente quer passar um tempo de meditação, de reflexão, de avaliação da nossa caminhada, de crescimento, etc, etc, mas as demandas, as necessidades das pessoas, as demandas do dia a dia, do ministério, exigem de nós estar disponíveis, muito mais tempo do que eventualmente nós gostaríamos para ter um tempo também de formação, de avaliação, etc. Essa tensão, ela existe até hoje no ministério dos pastores, também no ministério das igrejas. A gente vive essa ansiedade do mundo para receber uma bênção, uma libertação, receber uma palavra, enfim, receber dos ministros e das igrejas alguma coisa para a sua vida. Isso não mudou de lá para cá. Mas o fato é que
Jesus, então, atravessa o lago Mar da Galileia, ou Lago de Tiberíades, como chama João, e chegando do outro lado encontra, né, as pessoas já esperando a chegada deles. Numerosa multidão, segundo o evangelista. E então ele subiu ao monte e assentou-se. Quando Jesus sentava, é porque a conversa ia ser longa, né? Quando Jesus se assentava, é porque tinha assunto para falar. E ele começa então a pregar, e começa a falar então do reino de Deus, e começa a dar aquelas mensagens que a gente encontra, por exemplo, no Sermão da Montanha. Eu não estou dizendo que aqui, exatamente nesse lugar, ele fez aquela pregação do Sermão da Montanha, mas dificilmente ele fez só uma vez aquela pregação. Ele deve ter falado isso em vários lugares, para várias pessoas, porque aquilo lá era algo assim como se fosse a constituição do reino de Deus, né? Uma descrição dos valores do reino de Deus está ali. Então foi em várias ocasiões, assim dizem os estudiosos dos evangelhos, né, que Jesus repetiu aquele discurso para passar para as pessoas então o seu ensino. Pode ter sido aqui, nessa ocasião também. E a coisa rendeu, né? Rendeu, levou um certo tempo, até uma determinada hora que estava ficando avançado, talvez chegando lá no pôr do sol. Eles estavam num lugar fora da cidade, e essas pessoas precisavam voltar para suas casas, não é? Ainda de dia, para evitar problemas no caminho. Não era recomendado andar pelo meio, né, do mato ali, daquele território durante a noite, não é? Ninguém tinha levado lanterna para ficar caminhando à noite ali. E além disso, havia também a questão da refeição, né? As pessoas estavam ali sem comer, estavam ouvindo a palavra de Deus, mas estavam sem comida. Jesus mesmo disse, né? Não só de pão o homem viverá, a pessoa viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso, inclusive, esse versículo existe no Antigo Testamento também. Nem só de pão o homem viverá, mas da palavra que procede da boca de Deus. Mas o contrário também é verdade. Nem só da palavra de Deus as pessoas vão viver, elas precisam de pão também. E Jesus sabia disso e lembrou disso. E tanto lembrou que ele, vendo, a gente sabia que os discípulos estavam preocupados com essa situação e chegaram a combinar assim, não, vamos sugerir ao mestre para liberar as pessoas, para elas irem comprando pão em algum lugar, né, e já irem para casa. Mas Jesus se antecipou e se dirigiu a seu discípulo Filipe. Como vamos fazer para comprar pão, né, para essas pessoas? Né? Onde compraremos pães para lhes dar de comer? E o Filipe disse, olha, é verdade, a gente estava mesmo preocupado com isso, né? Para comprar pão para essas pessoas, e eles contaram lá 5.000 homens, fora mulheres e crianças, porque não era costume contar. E disseram, nós vamos precisar aqui de 200 denários. 200 denários era mais ou menos o salário mínimo de um trabalhador durante 6 meses. Se a gente considerar em 6 meses, né, 180 dias, um denário por dia, 180 denários, né? Mais o INSS, né, tem que ter o tributo, né? Tem que ter a contribuição, né? Claro, né? Então, mais o INSS 200.
cálculo que Jesus fez ali, que Filipe fez para quanto seria necessário comprar de pão para aquelas pessoas. Mas aí aparece André. E André é aquele discípulo que, se nós observarmos as ocorrências, as menções ao nome de André, irmão de Simão Pedro, nos evangelhos, é sempre alguém que está levando alguém para se encontrar com Jesus. Quando Jesus chamou os irmãos Pedro e André, André já chamou Natanael para conhecer Jesus. Ele disse: olha, conheceu uma pessoa que você precisa conhecer. Ele levou mais um discípulo para Jesus. Alguns gregos querem falar com Jesus. Tem esse episódio também no Evangelho de João. Alguns gregos querem falar com Jesus. Eles foram procurar quem? Para tentar contato com Jesus? André. Até porque André é um nome grego. Andros, né? Andreas. Nome grego. Provavelmente falava grego. Então, mais gente que ele levava para conversar com Jesus. E outros episódios que eu não estou lembrando no momento, mas sempre André é aquele que conduz as pessoas para Jesus. E é muito importante isso. Nós precisamos de pessoas que conduzam as pessoas para Jesus. Esse discípulo exercia esse ministério. E aqui ele leva quem? Uma criança, um garoto, que tinha levado um lanchinho, né? A mãe dele provavelmente diz: ó, você está indo para lá, leva um lanche para você comer, não vai comer besteira na rua, não. Preparou lá o lanchinho para ele. Toda mãe faz isso, não é? Adolescente vai, não, leva um lanche, não quero não, você leva. O garoto levou. E aí André então vê aquele garoto lá e tal, com o lanchinho dele. Ele diz: o que você tem aí? Ele diz: eu tenho 5 pãezinhos assim, provavelmente parecido com esse pão sírio, né? E 2 peixes. Comunidade de pescadores, né? Como eram os discípulos de Jesus, ali perto do lago, que sobreviviam da pesca. Então, 5 pães e 2 peixes. E o interessante é que André mesmo disse: olha, tem isso aqui, mas o que é isso para alimentar essa multidão? Então existia o orçamento de 200 denários do Filipe e existia os 5 pães, os 2 peixes de Jesus. Jesus teria poder para multiplicar moedas de denário. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Jesus, se ele quisesse fabricar, cunhar ali na hora moedas de 200 moedas de um denário para fazer uma grande compra de pães ali, isso ele poderia fazer. Mas não foi assim que Jesus agiu. Não foi com base nessa mágica, nesse superpoder, essa coisa. Ele agiu a partir daquilo que aquela criança, então, entregou para ele. E isso acontece muito na nossa vida também. A gente, às vezes, passa por determinados problemas que a gente espera, e a gente precisa, não só espera, mas a gente precisa que Deus faça uma mágica na nossa vida, né? E se puder multiplicar notas de 100, melhor ainda, para receber, né? Para a gente enfrentar certas situações de finanças, de saúde, enfim, né? De emergências, né? Bem que cairia muito bem para resolver esses nossos problemas. Mas muitas vezes Deus não quer agir dessa maneira. Deus quer que Ele quer que nós entreguemos para Ele o pouco que nós temos. O pouco que nós temos. Se nós entregarmos e confiarmos, entregarmos na mão de Deus e confiarmos,
como aquele menino confiou, a partir dali, Jesus então age e resolve um grande problema, a partir de poucos recursos, a partir de uma pessoa ali que não foi nem contada entre os 5.000, porque as crianças não eram contadas, ele era os 5.001, e no entanto, foi a partir dali que Jesus agiu para resolver o problema da fome daqueles 5.000 homens. Isso acontece na nossa vida também. Se nós, então, dispusermos do pouco que a gente tem, que aparentemente não resolve o problema. E aí a gente precisa revisar a nossa vida e ver o que nós temos, né, que a gente pode colocar nas mãos de Deus, que é pouco mais que Ele pode, isso sim, Ele pode multiplicar. Porque o que aconteceu a partir daí foi isso, né? Jesus pegou aqueles pães, aqueles peixes e começou a dividir com as pessoas que estavam perto dele. E alguns estudiosos acreditam que o que aconteceu ali foi o seguinte, que da mesma forma que Jesus dividiu então o lanche daquela criança ali com as pessoas que estavam próximas dele, outras pessoas que tinham trazido seus lanches também começaram a dividir aquilo que elas tinham trazido pelas pessoas que estavam próximas, sentadas, mandou todo mundo sentado, né? E outros começaram a partilhar também, e outros começaram. Então, o que seria o chamado milagre da multiplicação dos pães, na realidade se tornou o milagre da partilha dos alimentos. Porque muitas vezes o milagre está na partilha. Muitas vezes as pessoas não estão dispostas a partilhar aquilo que tem. Cada um está com o seu. Quando Jesus desperta nas pessoas, então, esse desejo de partilhar, essa abertura para partilhar, aí as coisas se multiplicam. Ah, mas você está então negando o milagre de Jesus? De maneira nenhuma. Porque fazer as pessoas partilhar as coisas é também um milagre, ou não é? Ou não é? É um milagre. Mais difícil até do que sair, botar a coisa dentro de uma máquina e sair multiplicando pão, né? Bom, a nossa padaria aqui, não é? Muito mais fácil fabricar pão do que levar as pessoas a partilhar aquilo que elas têm. E eu não falo só de comida, eu falo de talentos, de conhecimento, não é? Eu estou fazendo mestrado e eu convivo assim, com o mundo acadêmico. E a gente sabe do ciúme que certos acadêmicos têm do seu saber, do seu conhecimento, não é? Isso constitui, assim, quase que o coração da vida acadêmica. Da mesma forma que a partilha, né? Por que existe revista científica? Por que existem instituições? Para estimular a circulação do conhecimento, partilha do conhecimento. Essa é a grande finalidade da academia, não é? Mas o pulo do gato, esse aí ninguém compartilha muito fácil, não, né? Mas o fato é que Jesus, então, ele promove, né, a partilha como meio para acabar com a fome daquelas pessoas. E o que acontece no final? Ainda tem sobras. Sobram 12 cestos
12 cestos. Quantos eram os discípulos de Jesus? 12. Ainda sobrou para aqueles discípulos que não acreditavam que aquilo poderia ser possível, que estavam muito preocupados, que estavam querendo que Jesus dispensasse a multidão, não é? Não passava pela cabeça deles sair de lá cada um com um cesto de sobras dos alimentos. E cada um recebeu uma, não é? Da mesma forma que Deus garante para aqueles que ministram a sua palavra, ministram, né, as coisas do seu reino, Ele garante o seu sustento também. Nós não saímos de mão vazia, de maneira nenhuma. Né? É uma promessa de Deus que se realiza aqui. Um gesto que chama a atenção nesse episódio é a primeira atitude de Jesus. Quando ele pega o pão, o que ele faz? Ele dá graças a Deus. Ele dá graças a Deus. É o primeiro gesto de Jesus. Então, a atitude de gratidão a Deus, ela é fundamental para que Deus haja na nossa vida. Você está passando por problemas, você está enfrentando desafios, você está passando por situações que necessitam da intervenção divina. Primeira coisa, dê graças a Deus. Parece um contrassenso, não é? Parece uma coisa meio sem lógica, mas a lição que Jesus nos dá é essa. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Isso é bíblico, não é? Então, era uma atitude, inclusive, normal. Ninguém estranhou quando Jesus deu graças a Deus ali, porque todo judeu devoto, como Jesus era, frequentador da sinagoga e tudo, sempre na refeição, começava com uma bênção, né, de Deus, né, com um agradecimento a Deus. Isso era uma atitude normal de alguém que começava uma refeição. Mas chama a atenção aqui porque ele está diante de um problema. Está diante de uma coisa que aparentemente não tinha solução. E nessa situação, então, ele ergue o pão ali e dá graças a Deus. Um outro aspecto aqui, e esse aspecto é muito típico das narrativas do evangelista João, é a leitura, digamos assim, litúrgica que a gente faz nesse episódio da multiplicação dos pães. Mas o que é essa leitura litúrgica? Observem que as pessoas se reuniram e Jesus então se assenta e começa a falar, começa a sua palestra. Então aqui nós temos um momento de quê? Um momento da palavra. Um momento da palavra, que se estende até um determinado ponto, mas depois desse momento da palavra, então existe a partilha do pão, que aponta para quê? Aponta para o sacramento, aponta para a Eucaristia, aponta para a ceia. Então, essa sequência do acontecimento da multiplicação dos pães, ela se repete nas nossas igrejas, especialmente quando nós temos a celebração da Santa Ceia do Senhor. Nós temos o momento da palavra e nós temos o momento do partir do pão, o momento da partilha, que é um momento que envolve a todos nós. No caso, nós estamos partilhando o próprio Jesus Cristo, que Ele é o pão da vida. Não é? Mas ali até o João chama atenção para isso, né? Estava próxima a festa da Páscoa. Ele lembrou disso, olha só.
Porque numa outra Páscoa, provavelmente, não nessa aqui, mas lá para o final do Evangelho de João, nós vamos ver Jesus fazendo uma coisa parecida, que é então a instituição da ceia. Momento da palavra, momento do sacramento. A leitura litúrgica também desse episódio do Evangelho de João. Então, é um episódio muito rico, né? Episódio de muitas alternativas e que acontece depois de um passeio de barco, não é? Depois de um passeio de barco. Jesus não falou para eles o que ia acontecer. Ninguém tinha previsto, não tinha nada planejado com relação a isso. Olha, nós vamos chegar lá, vai ter uma multidão, aí a gente vai multiplicar os pães, a gente vai fazer... Não. Vamos passear de barco, vamos chegar lá do outro lado e vamos ver o que vai acontecer. Jesus também nos convida para dar esse passeio. Não é? Os discípulos deram vários passeios de barco com Jesus, sem saber o que os aguardava, mas todos eles tiveram uma lição, uma oportunidade de ver o poder de Deus acontecendo e, nesse caso aqui, alimentando milhares de pessoas. Então, que nós tenhamos essa mesma disponibilidade dos discípulos de passear com Jesus, a mesma disponibilidade da criança de colocar aquilo que, o pouco que ela tinha nas mãos de Jesus, né? A mesma disponibilidade daquela multidão reunida de partilhar aquilo a partir da partilha que ela viu nas mãos de Jesus Cristo. São lições desta noite que eu gostaria de compartilhar com vocês. Amém? Amém. Esse é um momento de ofertar